Olá, pessoal. Eu sou Evandro Arruda, do programa Steam Maker do Instituto Conhecer Brasil. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura maker e empreendedorismo e como isso pode ajudar a desenvolver as habilidades do século XXI para os nossos alunos, certo? Então, antes de mais nada, o que é cultura maker? Para quem não está familiarizado ainda, a cultura maker é um movimento mundial que surge, né, da ideia da gente desenvolver projetos com as próprias mãos. Então, maker quer dizer fazer em inglês. Faça você mesmo, né? Essa ideia do eu mesmo que vou desenvolver as coisas com as minhas próprias mãos, tá? Então, a gente tem esse movimento mundial, a gente empresta isso e leva para a sala de aula para fazer os nossos alunos desenvolverem os próprios projetos. Isso tem uma série de benefícios para o aluno, e a gente vai conversar um pouco sobre esses benefícios associados com o perfil do empreendedor. E qual é esse perfil do empreendedor no contexto educacional? Então, o que é um empreendedor? A gente pensa muito naquele cara que é o empresário, né? O cara que abre a empresa, que está sempre se estressando, usando terno e gravata. Não é bem isso, tá? O empreendedor, ele é um perfil do cara que tem uma série de habilidades socioemocionais para desenvolver uma solução que pode se tornar um produto, pode se tornar uma empresa, tá? Então, esse é o perfil do empreendedor, tá? Dessa série de habilidades. A gente vai falar um pouco sobre isso também ao longo dessa aula, tá? Qual que é a conexão dessas duas coisas, tá? Bom, na cultura maker, a gente está falando sobre desenvolver uma coisa com as próprias mãos. E no empreendedor, a gente está falando sobre desenvolver um negócio, tá? O empreendedor, ele faz o negócio sobre ele mesmo. Geralmente, isso aí vai envolver um protótipo que vai se tornar um produto, ou vai envolver um problema que vai ter uma solução para resolver esse problema. Na cultura maker, a gente está falando praticamente a mesma coisa. A gente tem um problema e a gente vai desenvolver alguma coisa para solucionar aquele problema. Vai desenvolver um produto, vai desenvolver um projeto. Então, na prática, né, a gente acaba misturando uma coisa com a outra. O empreendedor acaba sendo um pouco maker e o maker acaba sendo um pouco empreendedor, né? Por que que isso é relevante? Qual que é a importância disso na escola, né? Então, a gente precisa que os nossos alunos tenham algumas habilidades que são importantes para o mercado de trabalho, que são importantes para o cidadão do futuro. Estou falando de habilidades como criatividade, resiliência, pensamento crítico, criatividade. E essas habilidades, elas não são habilidades muito fáceis de desenvolver numa pessoa. Elas são habilidades tão difíceis de desenvolver numa pessoa que acabam se tornando raridade. Então, são as habilidades mais cobradas no mercado de trabalho atualmente. Chega a ser um pouco difícil de encontrar pessoas com essas habilidades bem desenvolvidas. Só que, olha só, o perfil empreendedor é justamente o que tem todas essas habilidades muito bem desenvolvidas. E a cultura maker é muito boa para desenvolver, para treinar essas habilidades. Ela acaba exigindo que você treine essas habilidades. Então, essa é a importância de você inserir isso na educação básica desde cedo, porque um aluno que passou por esse processo desde cedo, ele invariavelmente vai se tornar um adulto com essas habilidades bem desenvolvidas. Então, quais são essas habilidades? Eu separei aqui quatro principais habilidades para a gente combinar. Primeiro, pensamento crítico e resolução de problemas. Hoje em dia, a gente não precisa mais de pessoas. Bom, a gente até precisa, mas não é o que a gente mais precisa, né? Pessoas que fiquem fazendo tarefas repetitivas. A gente está na era das inteligências artificiais, tá? Então, muitas tarefas repetitivas vão ser substituídas nos próximos anos. Então, a gente precisa de pessoas que resolvam problemas, tenham ideias criativas para solucionar problemas que a gente nem sabe quais são ainda. Não tem nem como prever quais vão ser esses problemas que a gente vai precisar resolver ainda.
A gente precisa de pessoas muito boas em resolver problemas. Tão boas que sejam capazes de resolver esses problemas que a gente nem sabe ainda como resolver. Tá? Criatividade e inovação. Como estava contando, quanto mais criativas as pessoas forem, mais sossegados a gente pode ficar de que a gente vai estar seguro quanto a esses problemas que a gente não consegue prever. E não adianta a gente ter advogados muito bons, médicos muito bons, engenheiros muito bons, se todos eles não tiverem uma boa parcela de criatividade. Por quê? Toda essa galera vai ser substituída por inteligência artificial e não vai ser daqui a muito tempo. Então a gente precisa urgentemente de profissionais que saibam fazer o que as inteligências artificiais não sabem fazer ainda. E isso é justamente a capacidade de criar coisas novas, de ter inovação, né, de fazer aquilo que não foi feito ainda, de pensar no que ninguém pensou ainda. Terceiro problema que eu separei aqui é a habilidade, né? A terceira habilidade que eu separei, a colaboração e trabalho em equipe. Ninguém consegue fazer nada sozinho, tá? Especialmente no mundo de hoje, para você fazer um aplicativo, você precisa de uma equipe de pelo menos umas 30 pessoas, tá? Quando a gente fala de um filme de Hollywood, por exemplo, tem umas 50.000 pessoas envolvidas nesse filme, sem exagero nenhum. Desde os atores e atrizes e o diretor que estão lá no set de filmagem, até as pessoas que estão trabalhando de casa, fazendo tradução, legenda, essas coisas. Então, as pessoas precisam de habilidade de trabalhar em colaboração e pessoas que saibam gerenciar essa colaboração também, né? E, claro, liderança e autonomia. Então, para tudo isso funcionar, a gente precisa de líderes que puxem as equipes para frente, que motivem os seus times e que mantenham a ordem para tudo funcionar direitinho, tá? Então, essas quatro habilidades fazem parte do perfil empreendedor, tá? Então, um empreendedor, um bom empreendedor, tem essas quatro habilidades muito bem desenvolvidas. Se ele não tiver essas quatro habilidades, ele não consegue pegar aquela solução que ele quer desenvolver e transformar num produto e abrir uma empresa e prosperar. Ele não consegue. E a cultura maker é uma ótima forma de desenvolver essas habilidades. Então, como é que funciona todo esse processo na prática? E isso já é uma dica de como um projeto pode ser desenvolvido na sua escola para desenvolver essas habilidades. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma ideia, tá? Então, pode ser um problema que você viu, o aluno, alguma coisa da realidade dele, que ele fala assim, ó, isso aqui não está legal. Dá um exemplo ali, por exemplo, acúmulo de lixo. Então, assim, ó, ali na minha rua, o pessoal está acumulando lixo ali, então eu quero fazer alguma coisa para evitar esse acúmulo de lixo. Então, aí ele tem uma ideia, pô, vou fazer uma lixeira, vou desenvolver uma lixeira de uma forma que o pessoal joga o lixo na lixeira, vai jogar no chão. Então, ele teve uma ideia. Aí ele vai fazer um protótipo dessa ideia. Então, ele já é o segundo passo, vai desenvolver um protótipo. E aí ele vai pôr a mão na massa. Então, olha a cultura maker aí. Vai desenvolver um protótipo de que pode se tornar um produto em um dia. Nisso aí, ele vai empregar várias habilidades manuais, ele pode usar a tecnologia, dependendo de qual for a ideia, né? Se tiver algum tipo de automação, internet das coisas, ele pode envolver programação, ou se for uma coisa mais artística, ele pode usar pintura, marcenaria, impressão 3D, né? Vai depender da criatividade do aluno, né? Quais são os recursos que ele vai utilizar. E ele vai estar trabalhando em grupo. Então, ele pode estar, inclusive, dividindo tarefas. Pode ter um cara que vai estar trabalhando mais manual ali, um cara que vai estar trabalhando na marca, por exemplo, criando o logo, criando ali qual vai ser o design. Um outro que talvez esteja trabalhando ali, tentando
conseguir recursos para financiar a produção da lixeira, vai estar falando ali com os professores, com os pais de outros alunos ali, tentando reunir algum financiamento. Então, olha aí onde já está aparecendo o empreendedorismo. Tá? Aí ele terminou o protótipo. Ele vai testar esse protótipo e ele vai encontrar uma série de problemas. Nada vai funcionar de primeira, a gente sabe que na vida real é assim. Nada vai funcionar de primeira. Aí ele vai anotar todos esses erros, ele vai propor uma série de melhorias e ele vai construir um novo protótipo. Esse processo é chamado de iteração. Então, faz parte do desenvolvimento de um produto. Né? Então, o empreendedor ele sabe disso. Né? Na cultura maker, nem sempre isso acontece. Às vezes a gente para no primeiro produto, às vezes a gente faz algumas interações, mas geralmente a gente para no primeiro protótipo. A cultura maker tem essa fama de ser bastante rústica. O empreendedor não, ele quer chegar no produto final para lançar no mercado. Então ele precisa fazer esse processo de iteração para ir melhorando cada vez mais até chegar no produto final. E aí, enfim, ele consegue chegar no produto final e aí ele vai ter que dar um jeito de lançar isso aí no mercado. Lembrando que ele pode ter passado aí no próprio projeto escolar, dividindo tarefas, ele pode ter desenvolvido campanha de marketing para vender o produto, ele pode ter, de fato, construído algumas unidades e vender, de fato, nem que seja por algum preço simbólico, ou ele pode ter parado só no protótipo, ficado no faz de conta. A ideia é que ele passe pelo processo, porque é no processo que ele aprende. Então, essa é a ideia do perfil empreendedor na educação. Então, o que que ele aprendeu nesse processo todo? Ele aprendeu a planejar e executar. Então, quando ele teve a ideia do projeto, ele não teve a ideia e saiu fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele pensou no que ele ia fazer, como ele ia fazer, quais eram as etapas necessárias. Ele planejou o que ele ia fazer e depois ele executou. Algumas coisas deram certo, outras deram erradas. Depois ele repensou, executou de novo, porque ele fez uma iteração, fez várias iterações. Então ele aprendeu planejamento e execução. Olha só que interessante. Ele pode ter aprendido competências financeiras e mercadológicas, porque ele aprendeu a lidar com dinheiro. Olha só como é importante. Qual aluno hoje aprende alguma coisa sobre finanças na escola? É muito raro. Às vezes, ali no ensino médio, a gente aprende alguma coisa sobre juros, uma coisa muito simples. Mas eu estou falando da educação básica, ali, talvez no ensino fundamental, do aluno aprender sobre orçamento, do aluno aprender sobre arrecadação de fundos, sobre financiamento. E não precisa ser nada muito complexo, não precisa ser perfeito. Pode ser de faz de conta, mas ele ganha essa noção. O lucro, não precisa nem falar, afinal de contas, a ideia é vender o produto para ela. E mercadológicas, porque pode ter vários grupos na sala competindo um produto com o outro. Ou melhor, concorrendo, fazendo uma concorrência. E por fim, acho que ficou bem claro, né, como é que funciona a integração entre o maker e o empreendedorismo e quais são os benefícios disso para o aluno. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o empreendedorismo, o perfil empreendedor do aluno e a relação com a cultura maker. Espero que vocês tenham captado a mensagem e gostado da aula de hoje. E até a próxima aula.